Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor. Que bom poder estar aqui, essa igreja amada, esse ministério tão especial. Deus tem feito algo todo especial da parte dele nesse lugar. Obrigado por receber a rede ministerial de relacionamento. Esse é o terceiro evento que nós fazemos em Contagem, aqui nessa igreja. E nós louvamos a Deus por todas as experiências que nós já vivemos aqui. Esse ano, de uma maneira especial, nós vamos fazer o Remir em 2 lugares. Estamos começando hoje aqui, tá? E nós viemos em 4 preletores. Pastor Paulo Canuto, fique em pé, por gentileza. Pastor José Roberto, Pastor Alberto, tá? São membros da executiva do Remir, obrigado. E mais o Pastor Ronaldo, que também tem nos cooperado conosco. E amanhã vamos dar continuidade à noite aqui em Contagem com o Remir, e também vamos começar o Remir ali em Cláudio, né? Vamos começar à noite, 2 da equipe vão até Cláudio e vamos começar ali em Cláudio. Vamos caminhar no sábado pela manhã, vamos ter atividade lá em Cláudio mais uma vez. E nós estaremos aqui, eu estarei aqui com vocês mais uma vez, ministrando pela manhã, um tempo gostoso, diante da comunhão de um café. Vamos falar um pouco mais e encerramos à noite, tá, o evento. Então, tem hoje à noite, amanhã à noite, aqui, e sábado pela manhã e à noite, e em Cláudio amanhã à noite, e também amanhã de manhã, sábado de manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está vendo projetado ali, esse é o 4º Congresso Internacional do Remir, está nas 2 paredes. Esse ano Deus nos surpreendeu. Nós temos em média cerca de 8 preletores por evento, nosso histórico. E esse ano alguns irmãos que sempre estão conosco, eles não confirmaram por um longo tempo. O pastor Luiz Hermínio, o pastor Luciano, o pastor Jamal e o pastor Tel, eles não haviam confirmado, então nós confirmamos outros preletores. E qual não foi a nossa surpresa? Que à medida que nós tínhamos lançado os outros preletores, o pastor Hermínio ligou e falou: olha, minha viagem foi cancelada. Eu falei: venha. Ele falou que eu venha. O pastor Luciano falou assim: olha, eu entendo e consegui uma vaga, venha. Resumo da história, nós vamos ter 14 preletores, né? São 14 preletores. Eu costumo dizer que é loucura, mas é loucura de Deus, né? Isso pra gente só é projeto. Você conseguir colocar no mesmo evento homens que Deus tem usado nesta nação: o pastor Luiz Hermínio, o pastor Luciano Subirá, o pastor Marcelo Jamal, o pastor Judá Bertelli, o pastor Danilo Figueira. Pensa num pregador. Até o Hayashi do Dunamis faz diferença hoje, faz diferença hoje no Brasil. Enfim, os irmãos, o Célio do Mevan, irmãos e irmãs. E no sábado nós vamos ter a conferência do Remir Feminino, né? E é algo interessante, queridos. Só para não perder muito tempo, por medida de precaução e também por causa da questão legal, nós só vamos poder ter 1.700 pessoas no evento. E nós lançamos esse evento oficialmente, abrimos as inscrições desse evento há cerca de 2 semanas atrás. E hoje, quando saí de São Paulo, nós já tínhamos 1.240 inscrições. Então nós temos hoje 500 vagas e o evento é só em agosto. E nós não começamos a divulgar oficialmente, né? Os diretores em si não publicaram nas suas redes sociais. Eu não sei o que vai dar esse trem, não. Mas está aí, está com Deus, tá? De uma maneira especial, essa cidade tem sido uma marca no Remir. E inclusive vai se organizar um grupo que vai sair daqui para lá, tá, em ônibus. Depois procura o pastor Alê, né? Vai. E pois, se você tem interesse de ir, e você vai nos prestigiar, vai ser bênção estar lá nesse lugar. Queria dar para a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3.
Está conosco o pastor Alberto, e ele escreveu um livro muito interessante, Livres para Deus. Querido, livro impactante. Deus me deu o privilégio de fazer o prefácio aqui, uma apresentação, e vai estar vendo ali. É um livro especial demais. Por gentileza, passe ali e seja abençoado. Filipenses capítulo 3. Pastor Ronaldo já deu uma pequena palhinha daquilo que a gente ia falar. A partir do versículo 12, diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Presta atenção, querido. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado em Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos, aí fala de mim e você, e todos, fala de mim e você, quantos somos perfeitos, tenhamos o mesmo sentimento. E se pensares de outra maneira, também Deus revelará. Andemos contudo, segundo aquilo que já alcançamos. Obrigado pela tua palavra, Pai. Nesse breve tempo de reflexão, fala conosco. Amém. Queridos, um dos grandes desafios do ministério, e eu vou começar algo hoje que eu vou terminar no sábado. Um dos grandes desafios, para mim o maior desafio do ministério, chama-se constância. O segundo maior desafio do ministério chama-se aprender a andar de nível em nível, de degrau em degrau, de experiência em experiência. Para mim, entre os tantos desafios, os dois maiores dele é permanecer. Paulo diz: naquilo que já alcançamos, nisso nós vamos continuar. Eu tenho percebido ao longo do tempo que as pessoas não têm constância, que as pessoas não têm vigor, as pessoas são muito vulneráveis, principalmente as coisas circunstanciais, vulneráveis na alma, vulneráveis no físico, vulneráveis no espírito, vulneráveis. Pessoas que não aprenderam a arte da superação, a capacidade de lidar com o improvável, a capacidade de lidar com o impossível. Para mim esse é um dos maiores desafios, porque quando eu entro nesse desafio, não importa aonde eu esteja, Paulo diz: aonde eu estou, nisso eu permaneço. Paulo então está nivelando todos nós no mesmo lugar. Quem está aqui permanece aqui, quem está aqui permanece aqui, quem está aqui permanece aqui. Ele não está dizendo assim: não sofra pelo lugar que você ainda não chegou. Em primeiro lugar, você precisa aprender a se manter no lugar onde você está, a consolidar-se no lugar onde você está. Queridos, a maior infelicidade do ministério é não desfrutar do lugar que Deus te deu agora. Porque as pessoas começam a querer tanto o lugar que elas vão chegar, que elas não desfrutam do lugar onde elas estão. Elas vivem tanto a possibilidade futura, que elas não conseguem se manter no primeiro degrau. Entenda, no ministério não existe elevador. No ministério não existe escada rolante. A Bíblia diz que é de um degrau de glória a outro degrau de glória. Um dos grandes desafios do ministério, queridos, é se manter constante, ainda que seja no pouco, ainda que seja nesse lugar que possa parecer pequeno para você, mas nesse lugar que pode parecer insignificante para você, se você for fiel, ele será significante para Deus. Porque Deus nunca vai te cobrar aquilo que Ele não te deu. Nós nos cobramos.
Nós nos cobramos. Não é Deus que sofre pelo pouco, somos nós. Deus nunca pediu muito. Deus pediu fidelidade. Deus pediu constância. O muito é fruto da nossa ganância. O muito é fruto dos nossos sonhos. E não há problema nenhum em sonhar, o pastor Ronaldo falou muito bem. Entretanto, entre o sonho e a realização dele há um processo. E no processo, as pessoas não vivem o processo porque elas querem chegar no fim do sonho. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que os grandes homens de Deus foram aqueles que tiveram grandes sonhos, mas tiveram pequenos começos. E foram constantes nos começos que eles tiveram. E aprenderam a lidar nos lugares, nos primeiros degraus. Aprenderam a permanecer até a hora que o Senhor disse: suba mais um pouquinho. Suba mais um pouquinho. Para mim, um dos grandes desafios do que Paulo está falando, ele está dizendo assim, sabe, nós temos um alvo, precisamos prosseguir nele, precisamos caminhar nele. Há um alvo para você, há um alvo para mim. Há um lugar onde Deus quer nos levar, há um lugar onde Ele nos prometeu. Mas começa dizendo o seguinte: naquilo que nós já alcançamos disso, nós permanecemos. Paulo não está dizendo que você tem que ficar acomodado neste lugar, mas Paulo tem que dizer que neste lugar você tem que desfrutar tudo que esse lugar tem para você, até que quando você estiver cheio deste lugar, Deus te leva para outro lugar. Você não pode subir no degrau enquanto você não viveu tudo que você tinha que viver neste degrau. Pequenos degraus são lugares de tratamento de Deus, são lugares onde Deus está falando com você, são lugares onde Deus está tratando a tua fidelidade, são lugares onde Deus está tratando a tua humildade. Pastor Ronaldo falou sobre desertos. Desertos são os pequenos lugares onde você precisa mostrar fidelidade. E deixa eu lhe contar um segredo: o tempo no deserto, quem determina não é Deus, somos nós. Nunca Deus determinou o tempo no deserto. O que manteve as pessoas no deserto é o que elas fizeram enquanto estavam no deserto. Livro de Deuteronômio capítulo 8, ele vai assim: fui eu que levei vocês para o deserto. Deus fala para o povo: fui eu que levei vocês para o deserto. Sabe por quê? Porque eu queria provar e ver o que estava no coração de vocês. Se vocês temeriam ao meu nome ou vocês não temeriam. Se neste lugar onde as coisas parecem poucas, onde só tem maná, e muita gente chama de maldito, esse lugar onde a provisão de Deus é limitada, mas existe. Esse lugar onde você não está vivendo a terra que manda leite e mel, mas Deus está com você. Se você mostra fidelidade nesse lugar, Ele vai te entregar uma terra. Constância. Constância. Para mim, antes de falar de processos e prosseguir para o alvo, eu quero que você entenda que Deus só vai levar você para um outro nível a partir do instante que você aprendeu a andar no nível que você começou. A grande luta do ministério é que nós temos grandes projetos e são de Deus. José tinha um grande projeto. Ainda novo, José percebeu e recebeu uma palavra de Deus. O sol e a estrela, o sol, a lua e as estrelas se prostraram diante de ti. Havia um grande projeto. Mas antes de começar a subir, ele teve que descer. Ele desceu para encontrar os seus irmãos. De lá ele desceu para uma cova. Da cova ele desceu para o Egito. Do Egito ele desceu para a casa de Potifar. Da casa de Potifar ele desceu para o calabouço. Antes de você chegar em altos lugares, você vai ter que aprender a descer. E aprender a descer significa ser humilde. Ser humilde, aprenda a passar pelas lutas com humildade. Deus não vai te levar ao lugar que Ele te prometeu se você não aprender a andar num lugar pequeno. Ele te ama tanto que Ele está te preservando. Se no lugar que você está, que parece pequeno, você se torna soberbo, prepotente, como Ele vai te entregar algo maior? Como Ele vai te entregar algo maior?
queridos, a nossa ambição exacerbada, a nossa incapacidade de lidar com o momento e com o processo, com as limitações, é isso que tem matado o nosso ministério. Nosso ministério, querido, é a nossa incapacidade de gerir um projeto, é a nossa incapacidade de lidar com os nossos sentimentos, e as nossas soberbas, e as nossas prepotências, e sabermos não ser constante naquilo que Deus está fazendo. Olha, esta noite eu estou debaixo de um manto profético dizendo: seja constante, seja constante, seja constante. Naquilo que o Senhor te colocou, permaneça nisso. Deus te fez para grandes coisas, mas é a fidelidade no pouco que vai te colocar no muito. Não tem outra forma bíblica de você chegar onde Deus te colocou, se você não aprender a andar no pouco. Paulo, quando escreve aos Coríntios, a sua carta, capítulo 15, versículo 58, ele vai falar sobre a obra que não será vã. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, para que a vossa obra não seja vã. Estou lá no final do versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, fala firmes, diga constantes e abundantes. De novo, firmes, constante e abundante. Mais uma vez, firmes, constante e abundante, porque desta forma a sua obra não será vã. A maneira de tornar a nossa obra relevante não é crescendo, é ser firme, constante e abundante. Você não será julgado pelos seus resultados, pela quantidade de coisas que você fez, mas pela tua fidelidade naquilo que Deus te pediu, ainda que pouco. Constante é um grande desafio. Querido, quer uma coisa firme? Jesus, para falar sobre isso, ele contou uma história. E ele falou assim: um homem construiu a sua casa sobre a areia, outro construiu a sua casa sobre a rocha. Um construiu a sua casa sobre um terreno sem segurança, o outro colocou sobre uma rocha firme. E a Bíblia diz: e esta casa que foi colocada sobre a rocha, bem como a casa que foi colocada sobre a areia, esta casa será provada. Ouça, Deus vai sempre te provar no lugar onde Ele te colocou, no lugar onde você foi plantado. E Ele diz: será provada pela chuva. A Bíblia diz: e vindo a chuva, descerá sobre ela. Será provada pelo vento, e vindo o vento, soprará sobre ela. E será provada pelo rio, e subindo as águas. Querido, eu quero que você entenda que tanto a casa que foi construída sobre a areia, como a casa que foi construída sobre a rocha, elas receberão a mesma prova. A mesma prova. Chuva fala daquilo que vem de cima, provações espirituais. É em cima que está o mundo espiritual, onde nós guerreamos contra o inferno, mas é em cima onde está o mundo espiritual, onde os anjos do Senhor estão ao nosso lado. De cima vem a bênção, de cima vem a provação espiritual. A chuva representa a provação espiritual. Ouça, naquilo que você está construindo, você será provado o quanto você crê, o quanto você tem fé, o quanto você de fato acredita no que Deus te deu como um sonho ou projeto. Ouça, Deus vai te provar. Ele vai te levar para o deserto. Ele vai te provar. Mas o diabo também vai te provar, porque o diabo também leva para o deserto. Tem mais um terceiro elemento. A tua soberba te provará. Porque muitas vezes nós nos levamos para o deserto. Nem Deus, nem o diabo tem nada a ver com isso.
nós seremos provados pelo vento. O vento fala de relacionamentos, porque se a chuva desce, vem de cima para baixo, o vento fala de algo que bate de frente. Nós seremos provados pelos relacionamentos. E deixa eu dizer algo, queridos. Nenhum ministério é firme e constante se ele não passar pela prova dos relacionamentos. Pessoas serão usadas para te desanimar. Pessoas serão usadas não por maldade, mas porque são desavisados espiritualmente, são fracos espiritualmente. Pessoas se levantarão para provar se você é constante. E deixa eu lhe contar um segredo: as provas mais difíceis não são das pessoas de fora, são das pessoas de dentro. Porque as pessoas de fora não têm poder para nos ferir. Querido, se entrar um desavisado, possesso de espírito maligno aqui, começar a me xingar, entrar com uma arma de fogo tentando me matar nesse lugar, não vai me ferir, porque eu ignoro, não conheço. Mas senhor Ronaldo, que é um filho amado, querido, Sam, César, Luciene, Paulo, pessoas que eu tanto amo, Alberto, Zé Roberto, se essas pessoas me ferirem, vai ser mais difícil passar por essa prova. Muitas vezes a nossa constância será provada por pessoas que nós amamos demais e que vão entrar no nosso caminho para nos provar. Nós seremos provados a nossa constância pelas coisas materiais. Quando a Bíblia diz dos rios que sobem, está falando sobre aquilo que está no solo, da onde vem a provisão material. Ouça, queridos, toda obra será provada pela chuva, pelo vento e pelo solo. Em outra passagem, a Bíblia diz que a nossa obra será provada pelo fogo. Eu quero que você entenda que em todos os lugares da Bíblia a nossa constância será provada. Aquilo que nós estamos fazendo será provado. Aquilo que já alcançamos nisso, permanecemos. O segundo grande desafio é avançar níveis. Eu tenho uma boa notícia para você: o nível que você está é só o começo. Isso não é chavão, está na Bíblia. Isso não é chavão e nem estou aqui para te animar, porque andar com Deus é um processo de crescimento. Andar com Deus, querido, nunca é estagnar. Andar com Deus é sempre um desafio ao crescimento, à evolução. Deus tem níveis mais elevados. Não importa o nível que você está, ainda tem mais. Não importa o nível que você chegou, ainda tem mais. Ainda tem mais. Mas tem esse quesito no que diz respeito a avançar, ao desafio, aos degraus. Existem alguns percalços, algumas coisas que complicam esse desafio. A primeira delas é que a gente nunca quer estar onde a gente está. E sabe qual é o grande problema disso? Comparações. Eu olho para a minha igreja, 15 anos dirigindo a igreja, e continuo com as mesmas 70 pessoas. Aí olha um garoto da calça apertada, da esposa bonitinha, sabe, sem grandes diplomas, não passou por faculdade. Aí fica pensando, cara, eu estudei tanto. Ouça, queridos, entenda que o degrau que a gente vai alcançar tem muito pouco a ver com o quanto eu estudei,
ou com quanto eu me formei, ou com quanto eu me preparei. Esse lugar tem muito mais a ver com quanto eu me submeti ao processo que Deus queria, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau. Um dos homens que mais impactou minha vida, tinha uma igreja muito pequena, mas com uma palavra muito grande. Um dia conversando com aquele homem, ele era do interior. Eu falei: como é que você, com um potencial desse, uma palavra dessa, como é que você está numa cidade tão pequenininha dessa? Como é que você está com a igreja tão pequena, cara? Você tem que ir para a capital. Você tem que ir para a capital. Você tem que ir para São Paulo, cara. Cara, se a pessoa, o estrago que você vai ter em São Paulo, 12 milhões de habitantes na capital, 21 milhões na grande São Paulo, com esse potencial, com essa palavra, rapaz, sai dessa cidade, rapaz. Ele falou: pastor, eu não quero aquilo que Deus não quer para mim. Porque se eu quiser aquilo que Deus não quer, Deus não vai comigo. Se eu tiver que morrer nessa cidade pequenininha, se eu tiver que morrer nessa igreja pequenininha, eu vou ficar aqui. Porque o que mais me importa é que quando terminar os meus dias aqui e eu me encontrar com o meu Senhor, tudo que eu almejo, eu ouvi: servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O gozo não tem a ver com o resultado, o gozo tem a ver com a fidelidade. O prazer de Deus não está na quantidade de fruto que você deu, mas na qualidade da obediência que você prestou. Não muito tempo depois dessa conversa, Deus levou esse homem para lugares extraordinários. E um dia eu encontrei, ele estava numa grande cidade. Eu falei: Deus te trouxe aqui. Ele falou certo. Porque se dependesse de mim, eu continuava lá naquela cidadezinha pequenininha. Mas foi Deus que me trouxe aqui. E como aqui é o lugar que Deus quer, eu também quero. Um dia me perguntaram: pastor, você está feliz em São Paulo? Eu falei: estou. Porque esse é o lugar que Deus quer que eu esteja. Você queria estar em outro lugar? Eu falei: não. Porque eu não posso querer aquilo que Deus não quer. Quando eu desejo aquilo que Deus não deseja, eu vou sofrer. Mas se Deus te desse uma escolha, eu estaria em São Paulo. Mas se você tivesse direito de escolher, eu escolheria o que Deus quer que eu escolha. E é quando você é fiel no pouco, é que Deus vai te colocar no muito. Há um processo, mas o processo tem a ver com a fidelidade em cada degrau. É quando você está no primeiro degrau, e nesse primeiro degrau, ainda que não te dê um microfone, ainda que não te dê oportunidade, ainda que você olhe para você e entenda que você tem um chamado maior do que até mesmo aquele que está à frente do trabalho. Mas se Deus não te colocou na frente daquele trabalho, desce, 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 fica onde você está, porque a tua fidelidade nesse lugar vai despertar a curiosidade de Deus, porque somente um coração quebrantado e contrito é este que Deus não resiste, é esse que Deus coloca em lugares e patamares. Sabe que Ele dá um desafio para a nossa vida, e nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Existem mais coisas para acontecer, mas nós podemos aprender com os homens da Bíblia, que primeiro nós vamos ter que aprender a andar nos lugares baixos, nós vamos ter que aprender a lidar com os lugares pelo qual nós nunca pensamos em estar, mas que Deus nos levou até lá. E o Deus que nos leva para o deserto é o Deus que nos tira do deserto. Mas no deserto nós somos provados em nosso coração.
somos provados, e somos provados, e somos provados, e somos provados. Até que Paulo diz: eu não sou perfeito. De nada eu sou perfeito. Não estou me colocando como exemplo, como modelo. Eu não sou perfeito. Mas uma coisa eu faço. É que deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. E eu prossigo para o alvo. E o segredo é pela soberana vocação de Cristo Jesus. O segredo é, o meu alvo é aquilo que o soberano estabeleceu para mim. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Há uma história na Bíblia Sagrada que me inspira muito a entender o processo. Êxodo capítulo 24 até o capítulo 33. Ele vai resumir uma história onde Deus, Ele vai estabelecer alguns níveis para nós, para mim e para você. E principalmente no capítulo 24 você vai descobrir Deus estabelecendo 4 níveis, e nesses 4 níveis, Deus nos ensinando a andar nesses 4 níveis e nos orientando a andar. A Bíblia diz que Deus chega para Moisés e Ele orienta Moisés. Moisés, existe um monte da revelação, um monte onde Deus se manifesta. E Deus chama Moisés para aquele lugar, mas antes de Moisés subir aquele monte, Deus dá a ele algumas orientações. Ele diz: primeiro, estabeleça um limite. Estabeleça um limite. E para que o povo não entre num lugar que ele não está preparado para lidar. Porque no lugar que ele está preparado para lidar, se ele entrar, ele vai morrer. Porque eu amo esse povo. Digo ao povo que eles não devem passar deste limite. Eles não podem pisar nem sequer no pé do monte. E todos aqueles que são povo de Deus, não no sentido pejorativo, mas no sentido de maturidade. Todos aqueles que não estão preparados para lidar com o segundo nível de glória, precisam primeiro aprender a andar no primeiro nível de glória, na primeira revelação de Deus. A primeira revelação de Deus para qualquer crente é aprender a ser povo. Povo de Deus, povo eleito, nação eleita, povo escolhido, povo. Queridos, você entra no Evangelho sendo povo. Isso não é ruim para ninguém, é assim que se começa. É neste lugar onde nós vamos aprender algumas lições preciosas. Nós vamos aprender, sabe, a respeito de submissão. Nós vamos aprender a respeito de obedecer liderança. Deus pega o povo e Deus diz assim: olha, vocês precisam aprender uma lição muito forte. Vocês não receberão, nesse período em que vocês são povo, grandes revelações diretamente de mim. Eu vou falar com vocês através de alguém. E Deus coloca líderes sobre o povo. Deus coloca um líder, Moisés, sobre o povo. E agora esse povo precisava andar debaixo de obediência, debaixo de submissão. A primeira lição que você precisa aprender a andar enquanto é povo é a obedecer a Deus e aqueles que Ele estabelece como autoridades. Queridos, enquanto você não aprender a obedecer a Deus e aos seus líderes, você nunca vai subir de nível. E se você subir, vai subir por conta própria. Deus não vai te levar lá, porque Deus não vai promover rebeldes. Você não entendeu? Eu vou repetir: Deus não vai promover rebeldes. Você vai ter que aprender a ouvir. Você vai ter que aprender a acreditar nos seus líderes. Você pensa que foi fácil para um povo? Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, só você vai saber disso. A hora que a nuvem abaixar, você para. E todo o povo para com você. E só sai dali quando a nuvem levantar. Deus não falou com o povo, Deus falou com Moisés. Aí Moisés disse assim: Deus disse isso.
Primeiro dia, tudo bem, está todo mundo na festa, saindo do Egito. Segundo dia, quinto dia, está todo mundo numa expectativa, está andando. Daqui a pouco a nuvem para. Moisés vê que a nuvem parou. Moisés para e diz assim: gente, todo mundo dá uma barraca aí, porque agora nós temos que parar. Como crente gosta de fazer pergunta: por quê? Por que parar? Por que parou? Por que parou? Parou por quê? Eu quero chegar na terra. Eu quero chegar na terra. Aí Moisés: não, tem que parar. Não quero andar. Tem que parar. Mas por quê? Deus falou comigo. Ué. Aí vem aquela pergunta: Deus também fala comigo. É verdade. Só que com uns Ele fala por sonhos e visões, com outros Ele fala face a face. Não queira se comparar com os Moisés que Deus estabelece. Deus pode até falar com você sobre revelações rasas e pequenas para você viver o seu dia a dia, mas as grandes revelações Ele vai confiar ao seu pastor, à sua liderança. E se você começar a querer se comparar e questionar a revelação do seu líder, sai de lá, porque está no lugar errado. Para aqui. Aí está todo mundo parado. Aí fica ali uma semana. E você sabe como é que crente é impaciente. Daqui a uma semana começa: quando é que a gente vai embora? Quando é que a gente vai sair? Esse lugar tem meio longo. Meu Deus do céu. Coisa triste é crente. Crente gosta de reclamar. Tudo vê problema. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso do mundo, mais manso da face da terra. Imagina. Vamos andar, Moisés. Preguiçoso, lento, lerdo, desorganizado. Moisés só está olhando a nuvem. E a nuvem não levanta, Moisés não levanta. Ou você aprende que o seu líder é um homem de Deus e tem uma direção de Deus, ou procura outro lugar. Se você questiona a revelação do seu líder, você está em um lugar errado. Pastor, meu líder é perfeito. Concordo. Esses dias eu vi uma placa, eu decidi botar, eu vou ver se coloca lá na entrada da igreja. A nossa igreja não tem placa, mas eu quero botar uma faixa. Gostei da faixa. Eu vi uma faixa e gostei. Na porta da igreja: se você quer uma igreja perfeita, aqui não é o seu lugar. Sério, eu vou botar na porta da minha igreja, né, Roberto? Se você está atrás de uma igreja perfeita, de um pastor perfeito, vai procurar lá no Recomeçar. Querido, seu pastor não é perfeito, mas foi Deus que escolheu ele. E se você não está de acordo com isso, #partiu, vazar. Vaza. A minha preocupação é que tem gente que não faz outra coisa. Aí vira a maior igreja que existe no Brasil. A maior igreja evangélica do Brasil chama-se dos nômades, que vive de um lugar para o outro. Sabe por quê? Porque não consegue submeter ninguém, respeitar ninguém e ouvir ninguém. Obediência. Deus te forma povo até que você aprenda a se obedecer e submeter. Perdoe a referência. Eu não gosto muito de fazer referência quando a pessoa está presente, mas eu vou fazê-lo. Pastor Paulo, eu tiro o chapéu para o senhor. 40 anos com Cristo. Já participou de ressurreição de mortos, já morreu, já viveu. Já foi transladado. Já enfrentou principados e potestades. Eu sei que tudo isso é verdade. Já começou um avivamento de uma igreja do nada que tirou 3.000 pessoas na Itália. Já foi instrumento de Deus para ajudar a desembaraçar uma máfia numa nação. Combateu o catolicismo numa igreja, numa nação católica. Chegou na nação, desconstruiu a figura do véu. Todas as igrejas protestantes viviam de véu. Já entrou em leprosários, nu, de vestimenta, sem proteção.
e fechou o leprosário porque todos foram curados. E como é que o senhor consegue submeter um garoto que nem eu, chamado de meu apóstolo? Eu lhe respeito. Querido, se você não aprender a lidar com autoridade, você nunca vai deixar de ser povo. E se você sair dessa posição, vai sair por conta própria. Deus não vai com você. Se você abrir uma igreja, Deus não vai com você. Porque enquanto você não aprender a submeter as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida, Deus nunca vai te dar. Me lembro um dia, nós tínhamos uma igreja e o pastor Roberto vai lembrar desse episódio. Nós tínhamos uma igreja, tinha um pastor excelente, pastor Peter, naquela igreja, homem de Deus. Deus o resgatou. Eu costumo dizer que o Peter era tão especial que o mundo não merecia ele, e Deus o levou com 30 e poucos anos. Mas o fundador daquela igreja era um casal influente na cidade, de recursos. Esse casal começou a se opor à liderança do pastor Peter. Enquanto Peter era vivo, esse casal se opôs à liderança dele muitas vezes, fazendo fofoca, fazendo partidário. E Deus resgatou Peter, porque como diz Hebreus capítulo 11, existem pessoas dos quais o mundo não era digno. Por isso Deus recolhe essas pessoas. E logo que passou um tempo, aquela igreja, aquele casal, que eram pastores auxiliares, líderes, vieram nos procurar e disseram assim: pastor, nós queríamos se colocar à disposição para dar continuidade ao trabalho do pastor Peter. E naquela ocasião, Deus deu uma direção tão clara para aquele casal. E a palavra para aquele casal foi: vocês realmente têm potencial para ser pastor dessa igreja, presidente. Vocês abriram essa igreja na casa de vocês. Vocês se prepararam para isso. O problema é que vocês trouxeram com vocês, durante a vida do Peter, um espírito de rebelião para dentro da vida de vocês. Vocês se rebelaram contra a autoridade do Peter durante todos esses anos. E agora, se vocês assumirem a presidência da igreja, esse mesmo espírito toma conta do altar. E você não pode, senão você vai destruir a igreja. Porque a rebelião, o espírito de rebelião, que fez você se rebelar contra o seu pastor, enquanto ele era vivo, ele precisa ser combatido com o espírito contrário. Sendo assim, tem uma tarefa para você. Nós vamos colocar pastor fulano lá. E durante 2 anos, você precisa ser submissa a esse pastor. Se dentro de 2 anos você aprender a submeter esse pastor, você venceu o espírito da rebelião. Porque o espírito da rebelião, ele só é vencido com o espírito da submissão. E se você permanecer em 2 anos nesse lugar de submissão, daqui a 2 anos você assume a presidência da igreja. Sabe por que as igrejas, pessoas saem da igreja, abrem uma igrejinha ali, o diabo até dá corda e deixa crescer, mas se saiu debaixo de rebelião, o espírito foi para lá, e daqui a pouquinho esse mesmo espírito dá um tombo, derruba aquela igreja, aquele pastor e tudo que tem naquele lugar. Você não pode sair de um lugar enquanto você não aprender a obedecer e honrar os seus líderes. Deus não vai te levar para um outro nível. Deus não pode te levar para um outro nível enquanto você não aprender, sabe, a submeter. Entenda o seguinte, que submissão é uma atitude do coração. Submissão é uma atitude interior. Aí você vai dizer: mas pastor, e se meu líder estiver errado? Boa pergunta. Vai a 1 Pedro capítulo 2.
a partir do versículo 18, ele vai dizer assim: vós servos, sede submissa a vossos senhores, sede submissa a vossos senhores, sede submissa a vossos senhores, não somente aos bons e os ajustados, mas sede submisso também aos maus, porque isso é agradável ao Senhor. Porque quando alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte e padeça injustiça, sabendo que Deus está no controle. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18, ele vai dizer: nossa submissão não tem nada a ver com o caráter do líder, tem a ver com o meu caráter. Eu vou repetir: submissão não tem nada a ver com o caráter do líder. Eu não me submeto porque o líder é ajustado, eu me submeto porque eu sou ajustado. Eu sou ajustado. Se o seu líder é desajustado e você é insubmisso, você só reagiu ao desajuste dele, sendo desajustado também. Você nunca vai deixar de ser povo enquanto você não aprender a obedecer, a se submeter. Imagina aquele povo, queridos, uma ocasião, os historiadores dizem que a nuvem parou, e ela ficou no mesmo lugar por quase 3 anos. Aí 3 autoridades, Datã, Coré e Abirão, Números capítulo 15. Guerreiros, levitas, que queriam seguir adiante, inquietos pela liderança de Moisés e Arão, se acharam melhor do que eles e chegaram a dizer assim: arrumaram 120 principais líderes, estabeleceram um murtinho e disseram assim: Moisés, você está fora, você não vai sair desse lugar, tem 3 anos que você está parado. Moisés só olhava a nuvem, mas a nuvem não levantou, rapaz. A nuvem não levantou, não posso sair daqui. Entenda que Moisés não estava parado porque era preguiçoso, mas já estava parado porque ele era obediente. É muito difícil obedecer um líder quando aquilo que o líder quer que faça, você não concorda. E esses homens, principalmente Coré, um levita, começou a instigar uma rebelião. Moisés, como homem manso, chama Coré em particular, fala: filho, o que você está fazendo da sua vida, rapaz? Não faça isso não. Olha o conselho de Moisés. Ele diz assim: Coré, Deus te deu um privilégio enorme. Dentre os seus irmãos, Ele te fez levita. Por que ostenta o sacerdócio? Por que é o meu lugar, cara? Se você entrar no meu lugar, você vai morrer, rapaz. Você acha que o que Deus deu para você é pouco? Fica onde você está, rapaz. Moisés pega um rebelde e dá conselho para ele não ser rebelde. O cara quer o lugar dele. E ele ainda diz: cara, fica aqui, cara, aguenta as pontas aí, segura, vai chegar a tua hora. Mas esses homens obstinados pela desobediência e submissão ainda provaram Deus. E você conhece a história. O destino desses homens: a terra se abre e engole eles vivos, porque esse é o destino de todo rebelde. Deus nunca vai te levar para um segundo nível enquanto você não aprender a andar no primeiro. Deus nunca vai te levar para um segundo nível enquanto você não aprender a andar no primeiro. No nível do povo, você vai aprender a servir. Deus nunca vai te levar para um lugar de liderança se você não entender o lugar de serviço. Ouça, queridos, eu tenho a minha teologia pessoal. Por que Deus rejeitou 7 irmãos de Davi? E por que Ele só aceitou Davi? Porque quando Samuel chegou, os 7 estavam em casa e só Davi estava servindo seu pai. Deus não escolhe você para servir, Deus escolhe você porque você já está servindo. Quando Deus vai chamar Eliseu, Eliseu está servindo.
Quando Deus chama Josué, Josué está servindo. Esse nível de povo, querido, é um nível tão fantástico, tão extraordinário. Nesse primeiro nível de relacionamento com Deus, nesse primeiro lugar de relacionamento com Deus, queridos, não é ruim estar nesse lugar, é bom, porque quando você aprende a andar nesse lugar, Deus te leva para um outro lugar. A Bíblia diz que Deus chega para Moisés e fala assim: agora entre o povo, dentre o povo, escolhe 70 homens e sobe a um lugar. Esses homens já estão preparados para lidar nesse lugar. Entenda que Deus começa a ver aqueles que se prepararam e leva eles para um outro nível. Para aqueles que foram aprovados, leva para outro nível. E a Bíblia diz que eles chegam numa determinada altura do monte, e naquele lugar Deus se revela a eles com uma revelação que o povo não via. É muito simples você entender. Se você está no primeiro andar, você tem uma visão. Se você está no 10º andar, você tem outra visão. Enquanto você está nesse nível, você não enxerga certas coisas, mas Deus levou ele para um outro nível, e ali eles viram coisas que o povo não via, porque eles agora já não eram mais povo. Eles agora foram levados para um degrau chamado liderança. Liderança. E nesse lugar, a Bíblia diz que Deus se revela a eles. E a Bíblia diz que Deus começa a caminhar em cima da cabeça deles. E havia um céu como de safira transparente, aonde todos enxergavam os pés de Deus. Todos conseguiam ver uma revelação de Deus e não morriam. Entenda que o povo não podia pisar na montanha porque ia morrer. Mas esses homens já estavam preparados para subir um degrau a mais. E quando eles subiram esse degrau, Deus sabia que eles estavam preparados para este lugar. E Deus então dá um tipo de manifestação, um tipo de revelação para eles. E eles veem os pés de Deus, e eles olham, e Deus caminhando com os pés sobre a cabeça deles. E eles ficam entusiasmados, porque agora, não mais no nível do povo, eles agora como líder, têm como lidar com uma revelação de Deus, com a caminhada de Deus, com outro nível em Deus. E se você é povo, Deus quer te levar para esse nível onde Ele quer se revelar a você, como Ele não se revelou ao povo, como Ele não se revelou antigamente. E Deus vai te levar para esse lugar. Só que esse lugar é um lugar desafiador. Ao mesmo tempo que é um lugar de uma glória diferenciada, é um lugar desafiador. Deus não estabelece nenhuma condição para o povo, porque povo é povo. Povo Deus dá maná todo dia, povo Deus coloca água todo dia, povo Deus providencia coluna de fogo, povo Deus coloca nuvem. Agora quando se torna líder, acabou a moleza, não é bem assim. Agora começa a ter condições. Se você soubesse as condições para ser líder que Deus estabelece, sem pensar duas vezes, porque é desafiador. Deus diz assim: gente, ouça bem, vocês estão tendo uma revelação de mim que o povo não teve. Agora vocês vão ter que cumprir algo que o povo não cumpre. Vocês vão ter que viver uma vida diferenciada, porque a quem muito é dado, também muito lhe será cobrado. Vocês vão entrar num nível aonde vocês vão ver o que vocês não viram no passado, mas vocês vão ter que fazer o que vocês não faziam no passado. E a principal condição de Deus para eles é: não retroceda. A principal da condição de Deus é: não volte atrás. Deus fala assim, avisa eles que eles não podem mais voltar a ser povo. Eles nunca mais podem voltar a ser povo. Se eles tiverem alguma questão difícil, eles perguntem aos líderes que estão responsáveis, Arão e Hugo. Mas eles não podem voltar a ser povo, porque agora eles têm uma revelação que não permite eles viverem a vida de povo. Sabe, queridos, uma das coisas que mais me chateia em liderança, deixa eu lhes dizer, abrir meu coração para você, uma das coisas que mais me chateia em liderança é quando eu vejo um líder
chorão, reclamando de ovelha. Eu vou repetir, se existe uma coisa que me inquieta em liderança, é chorumingo de liderança, porque a ovelha fez alguma coisa. A ovelha me deixou, a ovelha falou mal de mim, a ovelha jogou pedra em mim. Queridos, sabe por que ele jogou pedra? Porque ele é povo. Agora, se você é líder e você se fere com o que o povo fez, você não devia ser líder. Você devia estar como ele, porque ele errou porque é povo. Só que você não pode se comparar a ele, que agora você é líder. Se você é líder, você vai ter que suportar aquilo que o povo não suporta. O preço da liderança é entender que as pessoas não têm maturidade, por isso elas vão falar mal de você, elas vão trair você, elas vão largar a sua igreja. Agora, se você é líder, você precisa lidar nesse lugar. E se você se compara a ele. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu vou pegar aquela menina do louvor, vou tirar aquela menina. Eu falei: por que você vai tirar ela? Pastor, essa menina é muito rebelde, essa menina não vem ensaio, essa menina... Eu falei assim: é pela conduta? Não, porque ela me afronta. Eu passo para dela, ela não faz. Eu falei: você vai tirar ela porque ela te desobedece? Pastor, eu não gosto dela. Eu falei: até aqui você tinha acertado, agora você se comportou como ela. Ela não gosta de você, e está tudo certo, porque ela é povo e você é líder. Agora, você é líder, não pode deixar de gostar dela, porque a tua função é amar, ainda que ela fale mal de você, ainda que ela coloque. Se você se compara a ela, você não pode ser líder. Entrar nesse nível de revelação com Deus também traz consequências, e você não pode retroceder. Você não pode voltar a ser povo. Sabe qual foi o erro de Arão? Sabe qual foi o erro de Arão? É que Arão estava entre 70, que Deus falou que não devia descer o monte. Mas quando Moisés passa 40 dias, quando ele volta, Arão não estava mais no monte, estava no meio do povo. Sabe por que Arão estava no meio do povo? Porque ele amava mais o povo do que a Deus. Porque se ele amasse a Deus, ele ia continuar querendo a revelação de Deus. Mas como o líder dele não estava perto, ele voltou a ser povo. E o cara que é líder, que volta a ser povo, vai fazer bezerro de ouro, porque é refém do povo. O povo pede: Arão, Arão. Mas Arão não tinha firmeza de liderança em Deus para dizer: não, só há um Deus, e eu não vou entrar na de vocês. Arão desce de onde ele não devia descer, retrocede de onde não devia retroceder, errou onde não devia ter errado, e por causa disso pagou um preço muito alto. Até os filhos dele perdeu do sacerdócio. Estou terminando. Existe um terceiro nível. Primeiro nível, nível do povo, depois o nível da liderança. Eu costumo chamar do nível de Josué. No capítulo 24, Deus fala assim: Moisés, sobe um pouco mais. E a Bíblia diz que Moisés pega Josué, porque ele era obediente, porque ele aprendeu a andar no nível do povo, porque ele aprendeu a andar no nível da liderança. Agora estava na hora dele subir mais um nível na vida. A Bíblia diz que eles chegaram no topo do monte, e eles montaram uma cabana, e estavam os dois do lado de fora. E a Bíblia diz que em cima daquele lugar havia muita manifestação de Deus. Raios, nuvens gloriosas subiam, desciam. E Josué e Moisés viu o que os 70 não viram, o que o povo não viram. Porque Deus havia levado eles para um outro nível. E estavam os dois ali, desfrutando de uma glória. Até que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, agora você entra dentro da cabana, mas Josué não está preparado para isso. E o que eu gosto em Josué, o que eu amo em Josué, é que a Bíblia diz que Josué permaneceu na porta.
os 40 dias que Moisés estava vendo Deus face a face, entregando as tábuas da lei, falando com Deus como se fala com um amigo. Josué conseguia ver o rosto de Moisés. Ouça, meu amigo, por favor, eu estou terminando, mas por gentileza me dá 10 minutos da sua atenção. Moisés olhava lá de dentro assim e via uma glória resplandecendo do rosto de Moisés. Mas seu coração era um coração que sabia processos. Ele não entrou dentro daquele lugar porque ele não estava preparado para lidar com aquele tipo de glória. E ele permaneceu na porta, mesmo sabendo que lá dentro tinha uma glória que ele gostaria, ele foi prometida, um lugar que era dele, mas ele permaneceu na porta, porque esse era o lugar onde nós estamos, nisso permanecemos. Não era hora de entrar, não era hora de tomar aquele lugar, não era hora de entrar dentro daquela cabana, não era hora de ter aquela revelação de Deus. E sabe qual é a coisa mais linda de Josué? A Bíblia diz que depois dos 40 dias, Deus chama Moisés e diz assim: olha aquele povo lá embaixo, o que ele está fazendo? A Bíblia diz que Moisés fica irritado e desce. Quando Moisés desce, a glória que estava sobre o seu rosto desvanece. Porque ele também não tinha que descer. A glória desvanece, ele bota um véu para que o povo não veja que a glória tinha ido embora. Agora, quando você vai no capítulo 33 e 34, você vai ver que Josué permaneceu na porta da tenda, mesmo que Moisés não estivesse lá dentro. Ele não entrou, porque Deus não havia chamado ele ainda. Ainda que o lugar do líder estivesse vazio. Meu Deus, o lugar do líder estava vazio, ele não estava mais dentro da... Mas Josué falou: ainda não é chegada a minha hora. Ele soube lidar com a porta da tenda, mesmo quando a sua liderança tinha descido. Meu Deus, por favor, ouça. Ele soube lidar com o lugar que Deus colocou, mesmo quando a liderança dele desceu. Sabe qual é o problema hoje? Quando algumas lideranças descem, alguns soberbos querem ocupar o seu lugar. Deixa a tenda vazia, até que Deus indique quem pode entrar nela, e talvez seja você. E porque ele soube lidar com a tenda vazia, com seu líder descendo. Deuteronômio capítulo 34, 15, eu estou encerrando. A Bíblia diz que Deus chama Moisés e fala assim: impõe as mãos sobre o Josué e transfira para ele a sua autoridade, porque ele aprendeu a lidar com esse lugar. E agora, da mesma maneira que o povo te honrou, também vai honrar ele. O único jeito de você ser honrado como seu pastor é respeitando o lugar dele, ainda que ele desça. Níveis em Deus. Vamos ficar em pé. Pastor Paulo, vem orar pela gente, por favor. Minha mensagem de hoje teve 2 desafios. Primeiro, constância. Aprende a andar no lugar que você está. E na hora que Deus te levar, não tem elevador, é de degrau em degrau. É de uma nuvem de glória, outra nuvem de glória, de um degrau de glória, outro degrau de glória. Mas não adianta você permanecer, Deus tem algo para você a mais. Deus tem níveis para você. Em cada nível tem uma condição. E quando você aprende a ser fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Pastor Paulo, ore pela gente. Che palabashandaravas. Che mandarabalabasendarabalabaxoro. Coloque a mão sobre o seu coração.